Bom, gente, mas continuando aqui o programa, e comendo a minha pipoquinha, eu chamo a minha maravilhosa apresentadora Bruna de Falco. A Bruna, ela vai trazer um assunto assim muito interessante sobre a força, o poder, a energia masculina e feminina que a gente carrega aqui, ó, dentro de nós. Todos temos essas duas energias. Vem, Bruna, do programa Quem Sustenta Você. E olha que recordação boa, hein, do programa número 50 aqui atrás, as branquelas. Meninas, vocês estão fazendo falta, hein? Beijo! Boa tarde, que bom ter você aqui no Quem Sustenta Você, o espaço que toda terça-feira a gente abre para falar do que realmente importa. Na semana passada, nós falamos sobre culpa, aquela voz interna que sempre aparece toda vez que a gente se escolhe. Muita gente me procurou para dizer que se viu inteirinha naquela descrição. Hoje, a gente vai um passo além, porque antes de entender a culpa e entender qualquer coisa sobre você, é importante que você se faça uma pergunta fundamental. Quais energias estão te movendo por dentro? Hoje nós vamos falar sobre o feminino e o masculino saudáveis. Não como gênero, como opção sexual ou como papel social, mas como forças internas que todo ser humano carrega e que, quando estão em desequilíbrio, explicam muita coisa na nossa vida. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, eu preciso fazer algo. Desfazer um mal entendido enorme. Quando falamos sobre feminino e masculino, não estamos falando sobre homem e mulher. Não estamos falando que mulher tem que ser de um jeito e o homem de outro. Estamos falando de dois princípios universais que existem dentro de todo o ser humano. Independente de gênero, independente de geração, independente de cultura. Jung chamou isso de ânima e ânimos. Ânima é o princípio feminino e ânimos o princípio masculino, ambos presentes em todas as mulheres e em todos os homens. E o que ele dizia é que a maturidade psicológica, ou seja, aquilo que ele chamava de processo de individuação, só acontece quando nós integramos essas duas energias. Não suprime um, não exagera o outro. Simplesmente integra. E sabe o mais curioso? A maioria das pessoas cresceu sendo ensinada a desenvolver somente uma energia, reprimindo a outra. E é exatamente aí que mora boa parte do sofrimento. Vamos começar pelo feminino? Feminino não é fragilidade. Feminino não é passividade. Feminino não é sobre se anular. O feminino saudável de verdade é sobre presença, é sobre intuição, criatividade, o poder da criação. E aqui eu não estou falando somente sobre a criação de uma vida, mas a concepção, a criação, o gestar e o parir, inclusive ideias, projetos, parcerias e grandes negócios. É a capacidade de sentir antes de agir, de receber sem culpa, de criar conexão genuína, de confiar no processo mesmo quando não é possível controlar. É intuição, é acolhimento, é fluxo, é fluir. No trabalho, por exemplo, o feminino saudável aparece assim: a profissional que escuta de verdade antes de dar uma resposta, a líder que percebe o conflito, o problema da equipe antes que de fato o problema exploda, a mulher que colabora o tempo todo sem precisar competir, que consegue aproveitar o processo e não somente o resultado. E aqui vem a virada. Porque muitas mulheres desenvolveram suas carreiras e cresceram, por exemplo, dentro do mercado de trabalho, suprimindo justamente essas características. Porque o mundo do corporativo e de muitos mercados de trabalho por décadas, até hoje, ensinou que para você ser levada a sério e você ter espaço de fala, você precisa ser mais objetiva, mais rígida, mais prática e por vezes, inclusive, mais dura e mais racional. E elas foram, e elas funcionaram, elas se desenvolveram e cresceram assim. Muitas delas chegaram no topo, e chegaram no topo exaustas, desconectadas de si mesmas,
com a sensação de que estavam performando, mas já não mais por algo que fazia completo sentido para elas mesmas. Isso não é sobre a fraqueza do feminino. Esse é o preço que se paga quando você descarta metade de si daquilo que te compõe para caber dentro de um modelo e performar nele. Agora nós vamos falar sobre o masculino. E eu vou falar sobre o masculino com muito cuidado, porque atualmente abordar qualquer assunto que envolve masculino basicamente virou um campo minado. Mas o masculino saudável, assim como o feminino saudável, em nada tem a ver com dominação, controle ou superioridade. Masculino saudável é estrutura, é a capacidade de estabelecer direção, agir com foco, dizer não sem culpa, dizer não com clareza, sem culpa e sem rodeio, de assumir responsabilidades que está ao seu redor e de proteger sem controlar. O masculino saudável aparece assim: o profissional ou a profissional que toma decisões difíceis sem paralisar, que define prioridades sem deixar que tudo se torne urgente, que comunica com clareza aquilo que espera, o que precisa e que não aceita, que não precisa agradar todo mundo para se sentir competente. E sabe o que aconteceu com muitos homens? O contrário do que aconteceu com as mulheres. Eles foram ensinados a suprimir o feminino e a hipertrofiar o masculino de uma forma completamente distorcida. Resultado disso, homens que sabem agir, mas não sabem sentir, que entregam resultados, mas não constroem vínculos, que chegam ao sucesso, mas se perguntam por que eu me sinto tão solitário ou tão vazio. Agora vem a parte que vai mais fazer sentido no dia a dia, porque o problema não é a questão do feminino ou masculino, mas sim quando uma dessas partes adoece. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. O feminino adoecido se manifesta assim: a mulher que não consegue tomar uma decisão sozinha, precisa de validação constante, que se dissolve no outro, no parceiro, no filho, no líder, perde o fio de quem ela é, confunde disponibilidade com amor e diz sim para tudo com medo de perder a conexão. E vive no caos emocional, tudo é muito intenso, tudo é urgente, tudo é dramático. No trabalho é a profissional que nunca consegue se posicionar, que leva a crítica profissional como rejeição pessoal, que precisa que todo mundo esteja bem para que essa pessoa consiga trabalhar. Já o masculino adoecido se manifesta assim: o homem ou a mulher com masculino hiperativado que controla ao invés de confiar, que não consegue pedir ajuda porque afinal pedir ajuda parece fraqueza, que atropela o processo porque só se importa com o resultado, que usa a racionalidade como um escudo para não precisar sentir nada. No trabalho é o gestor ou a gestora que microgerencia porque não sabe delegar. É o líder ou a líder que não sabe verdadeiramente escutar as necessidades do time porque pressupõe que já sabe tudo, que cobra sem reconhecer e que confunde frieza com profissionalismo. E aqui vai a pergunta que eu quero que você leve para casa, independente do seu gênero. Qual dessas forças você suprimiu mais e qual delas você exagerou mais? E a resposta dessa pergunta explica muita coisa. Explica conflitos, explica cansaço, explica aquela sensação de ter algo faltando mesmo quando tudo na vida parece caminhar bem. Como é que na prática esse equilíbrio aparece na vida real? No trabalho, por exemplo, a profissional que tem essas duas forças integradas, o feminino e o masculino, é aquela que escuta e depois decide. Ela não fica paralisada na escuta, mas também não toma decisão sem ouvir todos os pontos que precisam ser avaliados. Sente o clima e age sobre ele. A intuição não é enfeite. Ele é um dado e ele é usado de forma a trazer resultados. Diz não com clareza e sem culpa. Não o não com agressividade, mas um não que respeita os limites dela mesma e do outro na qual ela está se relacionando. Entrega resultado e cuida das pessoas no processo, porque eficiência sem humanidade não é liderança. É gestão de máquina disfarçada. E isso não é perfeição.
é a consciência em movimento. É a mulher ou o homem que entendeu que não precisa ser somente uma coisa para que seja levado a sério. Toda semana aqui, a gente faz a mesma coisa. A gente para, a gente respira e a gente olha para dentro. Porque o mundo lá fora sempre vai te cobrar por mais agilidade, por mais entrega, por mais performance. Mas a pergunta que fica é: quem sustenta você nessa corrida que nunca tem fim? A resposta começa quando você para de suprimir metade de você para caber naquilo que o mundo espera que você entregue e começa a integrar o que você sempre foi: força e sensibilidade, estrutura e fluidez, ação e sentir. Não é fraqueza ser os dois. Talvez seja a forma mais completa de ser humano. E aí fica a pergunta de toda semana: quem sustenta você? Eu te vejo na próxima terça no quadro Quem Sustenta Você, do Gabi, você por aqui. Obrigada, Bruna. Matéria maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Adoramos.